E se o Cavaleiro das Trevas adentrasse no universo de Baki Hama, será que ele seria páreo para os artistas marciais do universo de Baki ou será que ele seria sobrepujado pela criatura mais forte do mundo? Nesse vídeo trago a resposta definitiva para isso. Então, vamos lá! Para iniciarmos, devemos definir qual versão do Batman estamos julgando. E o Batman vem com preparo ou não? De certo modo, se eu considerar todos os atributos, fica desleal a análise. Diante disso, Batman vem para o combate sem preparo, sem armadura apelona, porém, ele vem apenas com seu kit padrão de combate. A versão do Batman que estamos analisando é o Batman Prime da DC Comics. O Bruce Wayne em seu auge físico e mental, sem equipamentos especiais além do que ele carrega. Sem Hellbat, sem Just Buster, sem preparo prévio, apenas o homem e sua determinação. O experimento vai funcionar assim. Batman será inserido no universo de Baki Hama e sua jornada será analisada em 5 níveis. Cada nível representa uma fase diferente do verso do escalão mais baixo até o topo absoluto. Antes do primeiro combate, a gente precisa entender quem é Batman. Ele não é um meta-humano, ele não tem poderes. Batman é o ápice do que um ser humano pode alcançar através de treino, disciplina e inteligência. E para traduzir isso para o universo de Baki, eu vou usar uma métrica simples: força, velocidade, resistência, inteligência e equipamento. A primeira marca do Batman é a força. É a força de alguém que treinou com os maiores mestres do planeta e superou todos eles. Batman consegue fazer supino com 450 quilos de forma repetida, algo que colocou ele no topo da força humana. Ele é capaz de quebrar tijolos e concretos com socos direto. Já deu socos em Darkseid, fazendo com que ele sentisse o soco. A velocidade de Batman não é igual ao do Flash. Ele é absurdamente rápido para um humano, ele consegue reagir e se mover antes que um projétil de arma de fogo percorra a distância até ele. Ele é capaz de se esquivar de tiros depois que o gatilho foi puxado. O traje dele é uma maravilha da engenharia. Isso permite que ele sobreviva a quedas de atmosfera usando a capa como escudo térmico e planador. E tem mais, Batman já teve suas costelas quebradas e sobreviveu. Já aguentou socos de Darkseid contido e continuou consciente. Já foi baleado, esfaqueado, queimado e ainda assim terminou a missão. Batman domina 127 estilos de artes marciais. Ele já derrotou Lady Shiva, considerada a melhor artista marcial do planeta. Ele já criou planos de contingência para derrotar a Liga da Justiça inteira. A Liga é mais poderosa que qualquer exército na Terra. E por último, o kit padrão de Batman não vem com armadura pesada, mas ele vem com seu cinto de utilidade padrão. Então é isso. Quando o Batman entra no universo de Baki, ele entra sem saber quem é o oponente. Ele não está aqui para mostrar que é o mais forte, mas que é um verdadeiro Cavaleiro das Trevas. Dito isso, vamos lá. Fase 1. Shiharu Shiba, o líder de gangue mais temido de Tóquio. Shiba não é um artista marcial treinado, mas ele é uma fera das ruas. Ele já destruiu grupos rivais com as próprias mãos. E o mais impressionante, Shiba valoriza a raça, a capacidade de aguentar dor. Ele acredita que resistência é tudo. Já recebeu socos que quebrariam um homem comum e continuou em pé, sorrindo. Shiba tem orgulho de nunca recuar, de nunca demonstrar fraqueza, mas Batman já enfrentou líderes de gangues muito piores. Ele já desmantelou a Liga dos Assassinos, uma organização milenar de assassinos treinados. Ele já derrotou o Coringa, um psicopata que transformou Gotham em uma zona de guerra, múltiplas vezes. Ele já sobreviveu ao Tribunal das Corujas, uma sociedade secreta que controlava Gotham por séculos. A verdade é que Shiba não chega nem perto dos vilões que o Batman já enfrentou. Batman está situado em Gotham, uma cidade onde criminosos, gangues e máfias costumam a comandar. Batman certamente seria um alvo para Shiba, um homem forte e alto, mas por mais que fosse difícil encontrar o Batman, ele estaria no território do Shiba. Ao iniciar um combate, Shiba provavelmente tentaria intimidar o Batman, o que não daria muito certo. Ou então partiria para um confronto direto, com um soco que dificilmente
acertaria recebendo imediatamente um contra-ataque do Batman. Batman é do tipo que bate primeiro e pergunta depois. Mesmo que Shiba aguentasse alguns golpes, Batman não luta por diversão. Ele o finalizaria com ataques precisos nos pontos vitais, levando a Shiba à queda. Gaia, o soldado das sombras, um combatente tático da Força Especial japonesa. Gaia não é um lutador convencional, ele é um predador treinado, ele já infiltrou em bases inimigas sozinho e saiu sem ser detectado. Gaia sempre está equipado com facas, explosivos, armadilhas, gás, ele transforma qualquer ambiente em zona de morte. Mas o Batman é exatamente isso, um soldado das sombras. Ele invade constantemente bases fortificadas, como a LexCorp, a Fortaleza da Liga dos Assassinos, bases militares e muito mais. Seu cinto reúne diversos apetrechos que auxiliam tanto em combate quanto em infiltração. Gaia não representa qualquer perigo real para o Batman. O Cavaleiro das Trevas enfrenta regularmente adversários muito mais perigosos. Bane, Coringa e Slade são inimigos que raramente estão sozinhos ou despreparados, quase sempre fortemente armados ou cercados por aliados. E ainda assim, Batman supera todos eles graças à sua inteligência de combate e capacidade estratégica. Tudo que Gaia faz, Batman faz melhor, em um nível muito, mas muito acima. Nesta fase, Batman teria probabilidade de vitória de 100%. Fase 2. Spec, o monstro de 2,20 metros, um homem que escapou de uma prisão submarina e nadou quilômetros até a costa. Sua técnica principal é a Apneia Rush, uma sequência de socos ininterruptos que dura minutos, sem que ele precise respirar. Ele usa tudo, balas na boca, sinalizadores, postes de luzes. Para Spec, a vitória é a única coisa que importa, mas Batman já enfrentou verdadeiros monstros, adversários maiores e mais fortes, como Bane, o homem que quebrou sua coluna e possui força sobre-humana graças ao Venom. Bane sempre aproveita de qualquer brecha, mostrando que não existe ética em um combate real. Eles se enfrentam constantemente. Spec pode ganhar pontos com força, mas como dito anteriormente, Batman está acostumado a enfrentar oponentes mais fortes. A diferença aqui é que Spec é bem mais fraco que o Bane, o que facilita a vida do morcegão. A Apneia Rush não seria algo tão difícil de lidar. Batman sabe que 5 minutos tem limite e usa mobilidade extrema, gás paralisante e manoplas elétricas para interromper o sistema nervoso de Spec. Dito isso, Spec dificulta o combate, mas o resultado é o mesmo. Dorian, o Kaiô americano, o homem que domina artes marciais chinesas e usa truques sujos. Dorian usa fios de nylon invisível para cortar membros, usa explosivos escondidos no corpo, usa hipnose para criar ilusões, que acaba confundindo o adversário, levando à derrota. Mas Batman é o mestre do preparo, ele já derrotou o espantalho, mestre em toxinas de medo e ilusões, muito mais severas do que uma simples hipnose. Ele já sobreviveu ao Coringa, mestre em armadilhas e explosivos. Ele já enfrentou Ra's al Ghul, um mestre de artes marciais com séculos de experiência. Não importa o quão malandro seja Dorian, Batman já enfrentou todo tipo de lunático que existe. A hipnose por palmas não seria nada para o Batman, mesmo não sendo igual ao gás do espantalho. O controle mental de Bruce é tão refinado que provavelmente não surtiria efeito. Dito isso, os condenados não oferecem perigo real ao Batman, deixando essa fase com cerca de 95% de chance de vitória para ele. Fase 3. Doporochi, o deus da guerra, o mestre do karatê Shinji Kai. Doppo não usa truques, ele usa perfeição. Ele já lutou contra Yujiro Hama levando a sério e sobreviveu. Sua técnica de defesa é absoluta, sendo capaz de defender qualquer tipo de ataque, sendo projétil ou não. Suas façanhas ainda vão além. Orochi protagonizou um duelo contra um tigre siberiano, se tornando o vencedor com um golpe. Batman treinou com os melhores, ele já derrotou Richard Dragon, considerado um dos maiores artistas marciais da DC. Ele já empatou com Karate Kid, que dominava todas as artes marciais do futuro. Doppo quebra concreto com facilidade. Batman também. Em termos de velocidade, Doppo possui reflexos de mestre, capaz de interceptar golpes e até desviar de balas.
Já Batman reage a flechas, balas e até mesmo se esquivou de raio ômega de Darkseid. Ele se mantém superior por dominar uma quantidade muito maior de estilos de luta, além de carregar seu cinto de utilidades, que demonstra eficaz tendo em vista em que luta de Dopo contra Dorian não esperava os diversos ataques sujos de Dorian, sendo sobrepujado pela maioria deles. No confronto de artes marciais puras, Dopo encontraria um oponente que conhece cada movimento que ele executa, Hanayama, o homem mais forte da Yakuza, o símbolo da força bruta, detentor de uma força de pressão que explode braços. Ele já aguentou explosões na boca e continuou lutando. Ele já derrubou o Megalodonte com as mãos nuas, ele já destruiu carros blindados com um soco, mas Batman sabe como derrubar gigantes. Bane, sem dúvida, é um dos vilões mais fortes que Batman enfrentou. Quando ele usa o Venom, ele é capaz de destruir e arremessar carros. Na dose máxima que ele consegue injetar em si mesmo, ele é capaz de levantar 15 toneladas, colocando à frente de Hanayama. Hanayama é superior em força bruta, um verdadeiro tanque humano. Sua velocidade não é tão extraordinária quanto a de outros combatentes, mas ainda assim ele consegue acompanhar lutadores rápidos como Baki e Miyamoto Musashi. Batman nunca permitiria que Hanayama o tocasse. Ele usaria sua velocidade para circular o oponente e aplicaria golpes com a sua manopla elétrica. Como Hanayama raramente esquiva, receberia a carga completa. Mesmo que conseguisse acertar alguns socos, ele não seria mais forte do que o de Bane. Batman é extremamente inteligente em combate, e enfrentar alguém que se recusa a se defender é um prato cheio para ele. Com isso, Batman teria uma probabilidade de vitória de cerca de 88%. Fase 4. Piccolo, o Homem das Cavernas, o predador que caçava dinossauros T-Rex. Piccolo não tem técnica, ele tem instinto e densidade óssea. Ele já resistiu à corte de Musashi Miyamoto, e as lâminas pararam nos ossos. Piccolo já matou dinossauros e colocou Yujiro contra a parede. Ele possivelmente pode ser o personagem mais forte fisicamente, disputando força com dinossauros e colocando em outro patamar. Batman já enfrentou o Killer Croc, que possuía força sobrenatural, um nível meta-humano, capaz de levantar ônibus escolares, despedaçar aço e até trocar golpes com o Superman em algumas versões. Croc suporta os ataques de Batman como se fossem ferimentos leves, portanto o golpe direto do Batman poderia ferir Piccolo, mas não seriam suficientes para derrotá-lo. Piccolo já suportou ataques de Katsumi Orochi acima da velocidade do som, então seria necessário algo ainda mais forte para realmente afetá-lo. Porém, Batman não precisa vencer Piccolo fisicamente, ele só precisa derrotá-lo, seja pela força bruta ou através de seus utilitários. Aqui, Batman poderia usar gás sonífero para apagar Piccolo ou atingir pontos neurais capazes de desabilitar membros do corpo dele. Batirangues elétricos, explosivos e bombas de fumaça permitiriam ao Batman se reposicionar e até atacar. Batman não vence nas artes marciais ou na força, mas simples pelo auxílio de seus gadgets. Miyamoto Musashi, a lenda viva, o maior espadachim que o Japão já viu. Musashi não é um lutador, ele é a morte encarnada. Musashi consegue atacar em um tempo estimado de 10 vezes a velocidade do som. Ele já cortou Piccolo, cujos ossos paravam golpes hipersônicos. Seus cortes são tão fortes que consegue partir um blindado ao meio. Musashi não depende de força, mas de precisão letal. Batman tem força superior. Musashi ataca a velocidade hipersônica. Batman tem reflexos de 5 a 9 milissegundos. Batman já lutou contra oponentes como Ra's al Ghul. Esse personagem é detentor de séculos de experiência, possui condicionamento físico extremo, sendo em alguns aspectos até mais amplos do que o próprio Batman. E o mais importante, é um mestre espadachim e um dos lutadores mais habilidosos do universo DC. Motobi já enfrentou Miyamoto Musashi, porém com preparo e venceu, mas por pouco. Isso significa que um simples preparo, e quando digo simples é porque não há como comparar o preparo de Motobi com o de Batman, já foi o suficiente para garantir a vitória. Batman possui apetrechos em seu cinto, que pode mudar o rumo da luta, como gás, manoplas de energia e outros recursos estratégicos. No entanto, o corte Musashi atravessa até blindagens ao meio, então qualquer golpe bem aplicado certamente causaria danos significativos. Musashi também é mais rápido, o que coloca em vantagem nesse aspecto. Porém, Batman enfrenta constantemente oponentes mais fortes e mais rápidos, então lidar com esse tipo de situação não é algo incomum para ele. Dito isso, ambos oponentes têm chances reais em um combate direto.
Batman teria cerca de 55% de chance de vitória. Personagens como Pico não oferecem uma luta fácil, por serem deliberadamente fortes demais para os ataques convencionais do Batman, assim como Musashi representa perigo pela sua letalidade extrema. Ainda assim, Batman possui vantagens pelas experiências em combate e pelo seu QI tático, o que pode lhe dar mais chances de vitória do que simplesmente os atributos físicos isolados. Fase 5. Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo, o Ogro. Yujiro já parou um terremoto com um soco, já derrotou um elefante africano gigante. Nenhuma arma criada pelo homem pode feri-lo. Tanques, helicópteros, bombas, nada funciona. Yujiro domina todas as artes marciais. Ele aprende técnicas apenas observando. Já esquivou de raios, o que coloca sua velocidade em patamares absurdos, frequentemente interpretados como hipersônicos. E quando ele ativa a Demon Back, a luta muda de marcha, porque a Demon Back não é apenas força, é domínio absoluto. Por outro lado, Batman já enfrentou seres poderosos como Darkseid. Ele constantemente lida com oponentes em nível de deuses, mas raramente sem preparo. Mesmo contra personagens como Bane, Killer Croc e Solomon Grundy, Batman costuma precisar de estratégias e planejamento para garantir a vitória. Contra oponentes super-humanos, ele depende de forma inteligente de contornar a disparidade de força física, e isso geralmente gira em torno de preparo. Yujiro é a criatura absoluta no universo de Bach. Está acima de qualquer arma ou exército que o mundo já viu. Aos 16 anos, enfrentou sozinho os Estados Unidos. Ele matou o gigantesco elefante africano que nem exército conseguia abater. Yujiro está além de qualquer humano comum. Quando ativa a Demon Back, seus atributos aumentam drasticamente. Ele é descrito como um gênio, não apenas no combate, mas em todos os aspectos, representando um auge absoluto de um ser humano. Dito isso, Batman sem preparo dificilmente teria sequer 10% de chance. Yujiro suportaria manoplas de energia e possivelmente gás sonífero. Ele já foi derrubado por tranquilizantes, mas foram necessários mais de 10 dardos projetados para elefantes. Seria preciso algo nesse nível para conter o ogro. Portanto, nesse cenário específico, Batman padrão, sem preparo, as chances de vitória seriam praticamente nulas. E aí, no fim das contas, na minha análise, Batman no universo de Bach seria uma ameaça extremamente séria até o nível alto. Comenta aí o que você acha, quero ver seu comentário. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.